Bom dia! Hoje chegamos à 10ª edição do FM Sem Foco. É hora de agradecer sua companhia e reafirmar nosso compromisso de levar sempre para você a melhor informação sobre educação e saúde. Hoje a gente vai mostrar o diretório acadêmico Luiz Sobral, bater um papo sobre aborto e pílula do dia seguinte e conhecer um pouco mais do trabalho feito pela ouvidoria da FMC. E para começar, um assunto para lá de polêmico. Afinal, por que apenas uma minoria da população é canhota? E quem conversa com a gente é o professor Pedro Glória, neurologista. O nosso bate-papo de hoje é sobre as pessoas canhotas. Vamos ver se desvendar alguns mitos e verdades que tem relacionados a esse assunto e que daqui para conversar com a gente é o Dr. Pedro Glória, neurologista. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Por que a maioria da população é dessa? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Agradeço o convite que me fizeram. E um tema que a gente se sente à vontade quando a gente pode não só citar a opinião pessoal, como também alguma relação da neurociência. Bom, com relação à maioria, realmente, a maioria da população, em mais de 90%, é destra. Destra, quem usa a mão direita. Sinistro é o canhoto, é quem usa a mão esquerda. Tem alguma coisa de errado com esse canhoto? Não existe nada de errado. Cerca de em torno de 7 a 8% da população que é sinistra, existem os sinistros verdadeiros e os sinistros falsos. O sinistro verdadeiro é aquele que é sinistro por opção, ele usa a mão esquerda porque ele tem mais habilidade. O sinistro falso é aquele que por uma doença no lado direito do corpo, que corresponde ao lado do cérebro esquerdo, ele teve uma doença e ele se viu na obrigação de treinar a mão esquerda. Bom, dos sinistros verdadeiros, aqueles que são porque são, em 60% aproximadamente, ele tem o mesmo lado do cérebro como dominante. O conceito de dominância cerebral, ele começou a se desenvolver a partir do século XIX. O Paul Broca, que ele descreveu uma área do cérebro, que é o giro frontal inferior, ele descreveu como sendo uma área que é a área funcional para a palavra falada, e ela só ocorre do lado esquerdo. A partir daí, começou-se a desenvolver e se identificar outras áreas, como o Wernicke descreveu, no giro temporal superior, também do lado esquerdo, para a palavra ouvida. Numa área de fronteiras de águas entre a parte de trás e a região parietal e occipital, também começou-se a ver que a área da leitura, e a parte da escrita também na parte da frente, ou seja, o que é motor é na frente, o que é de percepção é atrás. Com isso, desenvolveu para o raciocínio lógico, a linguagem, uma dominância pelo hemisfério esquerdo. E para o lado direito, as abstrações, ou seja, a linguagem musical é do lado direito. A sensibilidade para a poesia é o lado direito. Então, a noção do que é dominância fica relacionado à função com que você deseja examinar. A função do ponto de vista não só de abstração, de conhecimento, de decisão, escolha de estratégia, velocidade de processamento, mas também da linguagem principalmente, que é um item de grande relevância. Então, embora tenha esse conceito de área de função, esteja ruindo de mais de uma década para cá, hoje em dia se chama de epicentros funcionais, ou seja, é dali que parte o começo de tudo, mas não é área exclusiva da função. Então, o sinistro, a pessoa que tem um sinistro verdadeiro, ele tem o hemisfério cerebral direito comandando o de mídio esquerdo. Direita controlando o esquerdo, que é o que faz haver essa dominância para a habilidade manual. A gente ouve falar que os sinistros são mais inteligentes. Isso é verdade ou é só um mito? Olha, eu acho que é um mito. Eu não vejo motivo para isso acontecer, mas tudo que nos surpreende em alguém parece que destoa do usual, e aí pode ser tido como um especial. Ou seja, uma pessoa que toma decisões em que ele utiliza meios que não são iguais aos dos outros, pode trazer essa impressão, mas eu não vejo motivo para que isso seja considerado. Agora, quando se trata de esporte, no esporte existe o fator surpresa, que é o fator todo destro, joga na maioria das vezes com destros. Então, um jogador de futebol chuta melhor com o pé esquerdo, ele tem um diferencial em relação aos outros.
Um jogador de tênis que joga com a mão esquerda, ele tem um diferencial em relação aos outros, né? Essas são as vantagens, enquanto também ocorrem as desvantagens. Uma criança numa fase escolar, ela dificilmente vai encontrar numa escola pública o número de cadeiras suficiente para pessoas sinistras. Às vezes nem existe, né? É mais para os destros mesmo. A questão também do dia a dia, logrador de latas, que não é próprio, acho que até existe, mas a gente não encontra para comprar, né? Além de outros aparelhos também que são específicos para os destros. Tem uma pesquisa que foi publicada nos Estados Unidos. Ela revela que o canhoto vive 9 anos a menos do que o destro. E uma das causas é o acidente de trânsito, porque o reflexo que usa para proteger leva o carro na direção da pista contrária. O que o senhor acha dessa pesquisa? Olha, se essa pesquisa foi levada em conta a doenças ligadas à imunidade e tal coisa, eu não vejo fundamento. Se foi ligado a acidente de trânsito ou acidente de trabalho, pode ter alguma relevância. Agora, depende de que país foi feita essa pesquisa. Porque em alguns países, como na Inglaterra, em parte da Austrália ou no Japão, a mão é do lado esquerdo, não da direita, e o carro é ao contrário. Então, se você fizer um levantamento, talvez os destros sofram mais acidentes. Eu acho que isso deve ser um estudo em aberto. Eu acho que essa estatística ela tem que ser uma estatística universal, levando em conta, inclusive, os sinistros verdadeiros e os falsos. Porque os falsos, eles terão um de mídio direito, o lado direito, funcionando mal também, que vai dificultar também a utilização das mãos. O que o senhor atribui esse preconceito aos canhotos, aos sinistros? Olha, se você me permite uma brincadeira, eu acho que isso aí já é como brincar com careca, ou com baixinho ou com gordinho. Não tem mais sentido, isso já perdeu até um pouco a graça, não existe uma fundamentação para isso. A gente tem aqui alguns dados da questão do canhoto levado. Por exemplo, na religião. Na Bíblia, Jesus senta-se ao lado direito de Deus. Essas questões que parecem brincadeira, mas que algumas pessoas se sentem até reprimidas por isso. Na política, percebemos também a forte influência desse pensamento obscuro com o lado esquerdo. A gente sempre fala, se a pessoa é de oposição é o lado esquerdo da situação. Na escola, no passado não tão distante, professores repreendiam alunos que escreviam com a mão esquerda. Forçavam as crianças a aprender a escrever com a mão direita. Até cumprimentar alguém é correto fazer com a mão direita, né? Essa questão da criança, o senhor acha que isso pode ocasionar algum problema? A criança é forçada a escrever com a mão direita? Com certeza que sim. Primeiro porque ele não tem habilidade para aquilo, né? Ele nunca vai ter a mesma capacidade que o direito, porque as dominâncias dele não serão iguais às outras. Não significa que ele é doente. Essa forma de discriminação é errônea e é equivocada, porque não vai trazer benefício para esse cidadão. Embora hoje em dia a utilização das duas mãos tem sido incentivado não só pela necessidade da tecnologia, em que a pessoa digita, às vezes, com a mesma mão que está segurando um telefone celular, ou que usa a outra mão para segurar o que vai digitar. Não é isso? Agora, a digitação, hoje em dia, cada vez se usa mais as duas mãos, segura-se o mouse com uma das mãos enquanto se usa o teclado com a outra. E os canhotos costumaram a manusear o mouse, né, com a mão direita? Com certeza. São raros, tem alguns que até que viram, colocam do outro lado, mas são poucos, né? Não é usual. O usual é que eles criam um hábito porque eles são treinados assim, porque 90% da população é destra. E as coisas são feitas para os destros. Mas por que um fator tão pequeno de sinistros para uma porcentagem de população tão grande de destros? Olha, não, a explicação científica não, é porque o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério que foi se aprimorando em função das atividades, mas isso não tem a ver com o lado do coração, não. O hemisfério esquerdo ele ganhou essa propriedade, na seleção natural foi que houve desenvolvimento. Não é por causa dessa ou daquela predileção ou defesa. Bom, se tem, eu desconheço. Essa questão que eles falam que você movimenta muito o lado do coração, o sinistro. Então ele pode ter algum problema? Olha, primeiro que o coração ele não é exatamente do lado esquerdo. Né? A ponta do ventrículo esquerdo é que ele aponta na direção esquerda, mas o coração fica no mediastino. O mediastino, como o nome está dizendo, é do meio. Né? Ela é uma estrutura do meio do tórax. Então não vai fazer tanta diferença assim de que lado que ele vai usar mais ou não, né? Então quem é sinistro não pode ficar despreocupado, não tem problema algum. Ele é normal. Não tem problema algum para essas pessoas, né? Não há nenhum motivo para ele se preocupar com isso, não. A não ser as dificuldades que ele pode encontrar em função do esporte e objetos que ele tem que utilizar e por diante.
A questão do governo, de forma geral, tem alguma coisa que ele possa fazer? Até porque as pessoas sentem essa questão do preconceito, sentem porque não tem equipamentos, cadeiras nas escolas, o abridor de lata. Tem alguma coisa que eles possam fazer para melhorar essa situação? Olha, tudo que a gente pensa, eu me acho mais informal, mas tudo que a gente tenta transformar em lei para passar a ser uma verdade, eu acho que não atinge o objetivo. Eu acho que o que tem que atingir o objetivo é aculturar as pessoas, para as pessoas se prepararem para receber os sinistros. Doutor, e a questão dos animais? Bom, a maioria dos animais, seja os animais aquáticos ou os animais terrestres, eles em grande parte são quadrúpedes. Então não existe, na maioria das vezes, uma grande predileção. O outro elemento de relevância é o fato da dominância não está só relacionada à função motora, de ser ou não ser destro. Está relacionado também a outras funções com que fazem, funções de linguagem, por exemplo. A leitura no sentido da esquerda para a direita, a forma de constituição das frases, o que não existe para animais, né? Esses animais que são tidos como inferiores, na verdade, eles não têm a habilidade que nós temos, e aí então cria essa condição. Só para efeito de curiosidade, se isso pode servir para que nós possamos então encerrar assim com certo otimismo. Eu acho que não existe motivo para essa discriminação. Em animais aquáticos, existe, por exemplo, o golfinho, por exemplo, ele dorme um hemisfério a cada vez. Ele dorme um hemisfério e dorme o outro. Então, se ele tivesse uma dominância cerebral, ele estaria com um grande problema para resolver. É verdade. Porque ele dormiria um lado enquanto o outro estaria acordado, né? E aí, a hora que não fosse o dominante, ele não teria essa capacidade. Não é isso que acontece. Então, se nós fazemos parte de um planeta onde existem todas as formas de animais, né? Desde insetos, os mamíferos, seja aquáticos ou terrestres, e a gente faz parte de uma comunidade, a nossa predileção por esse ou aquele não fará diferença. Eu acho que os sinistros podem se sentir bem confortáveis no sentido de achar que apenas é uma variável, como ser baixinho, ou ser alto, ser negro ou ser branco. Não é isso? É verdade. Obrigada, doutor, pela explicação. Espero que tenha atendido a demanda de você de casa. Chegou a hora de conferir as imagens da semana. É hora do mural. Dica de saúde, apoio Unimed. Não ande descalço. Sempre use um calçado. Mantenha os pés sempre limpos e enxugue entre os dedos para não deixar que os fungos se criem feridas nas pernas. Isso é muito importante. Não crie pé de atleta. O pé de atleta é aquela ferida por preguiça de enxugar os dedos dos pés. O movimento estudantil já teve tempos áureos no país, mas ainda exerce função importante na luta pelos direitos dos universitários. Um exemplo é o diretor acadêmico Luiz Sobral, da FMC. E quem conta essa história pra gente são os próprios alunos.